começando o segundo episódio do Pod Six de 2024. O Pod Six é uma iniciativa da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas e tem o objetivo de mostrar e apresentar para vocês conhecimento, experiências, inspirações e inovação sobre o mundo do empreendedorismo. Também sobre a vida e experiências dos empresários, principalmente os de Canoas. Eu sou Patrícia Alcksen, mestra e doutoranda em comunicação, jornalista, e hoje eu venho trazer uma linda história de superação que vai inspirar e emocionar muito a todos vocês. Está comigo o Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Eu sou Rafael Silveira, sou casado há 30 anos, tenho 2 filhos e sou comerciante na cidade de Canoas. Também recebemos o Diego, que é o filho do Rafael. Olá. Tudo bem? Eu sou o Diego Kowalkini da Silveira, filho do Rafael e sucessor na empresa familiar Solina Iluminação e Silveira Fios. Também conosco, Maurício. Apresente-se. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Maurício Erlich, eu sou treinador comportamental, mentor e palestrante. Sejam bem-vindos ao nosso episódio, é um prazer tê-los aqui. E o nosso podcast está disponível no canal da Six Canoas, no Spotify e no YouTube, e tem como apresentador o Sicredi, as empresas STV Segurança, São Pietro Hospitais e Clínicas, Modular Cargas, Cicobi Três Fronteiras, Panceira Seguros e Fulbra são patrocinadoras Diamante. E as empresas Gutierrez Combustível, Óticas Vênus, Vieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Cris Bortoncello, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Parque Shopping Canoas são patrocinadoras Ouro. Para acompanhar os nossos episódios, inscreva-se nos canais da Six. E você também encontra mais informações nos links aqui na descrição. Começando então o nosso episódio, Rafael, um empresário de sucesso, na época com 44 anos, casado, com 2 filhos, apaixonado por esportes de aventura. Mas, como o teu livro diz, tinha um AVC no teu caminho. Quero que tu nos conte um pouco da tua história. Ela começou assim, um certo dia da manhã, eu acordei e senti ao meu lado esquerdo paralisado. Fui conduzido até o hospital, onde foi diagnosticado com AVC na cidade de Canoas. Logo que fui transferido para o Hospital Manhãs de Vento, no qual lá permaneci por 6 meses. O que aconteceu? Nesses 6 meses eu fiquei 30 dias em coma, fui considerado um paciente não habilitado, ou seja, desistido. Estava esperando só para desocupar o leito. Passado 30 dias, movimentei o pé e assim eu fui recuperando todas as movimentações. Neste período, quando eu me dei conta, eu me encontrava apenas mexendo os olhos. Foi quando eu percebi que não havia motivo para eu continuar. Mas a movimentação era muito grande no hospital e a expectativa que as pessoas tinham era enorme. Foi o que me fez desistir e continuar a viver. Essas pessoas tive também um apoio muito grande
da minha família foi quando eu comecei a recuperar. Então, nesses 5 meses restantes, eu tive uma evolução satisfatória. No entanto, consegui desligar-me de todos os aparelhos, voltei a ser autônomo, pude vir para casa. Quando em casa, eu tive um choque diferente, porque no hospital a gente passa a ter um apoio incondicional. Muitas pessoas para servir. E em casa é outra realidade, é outra rotina, a qual eu tive que passar por adaptação. Foi quando eu resolvi também, porque eu sempre tive tomado decisões, elas sempre estavam a meu favor e eu que tinha que decidir. Quando eu voltei para casa, percebi que eu já não decidia mais nada. Se eu quisesse ir ao banheiro, precisava de alguém. Se eu quisesse sair da cama, precisava de alguém. Então, um certo dia, eu decidi que o fazer voltou a ter o meu controle. Eu decidi sair cedo do leito, eu decidi fazer a fisioterapia, toda essa evolução novamente passou a ser uma escolha, uma decisão minha. Então, aquilo que eu achava que eu não tinha mais controle, de outra maneira voltou a ter. Então eu comecei logo em casa, depois de uns 15 dias, comecei a fazer fisioterapia. Aí eu fui aconselhado a fazer 1 hora, 3 vezes na semana. Foi quando eu pensei, bom, cabe a mim comprimir o tempo. Foi quando decidi fazer todos os dias 3 horas, assim como a fonoaudiologia. Ao invés de fazer 3 vezes, eu faço todos os dias. Com isso, eu tive uma evolução acima da média. Isso me trouxe muito benefício, porque dentro das minhas limitações, me trouxe novamente à realidade. Pude, assim, participar da sociedade como eu participava antigamente. Então, hoje, a minha rotina, eu não consigo destacar uma diferença de uma pessoa normal. A única diferença que eu devo chegar antes, às vezes saio depois. Então o tempo, ele passou a ser um pouco diferente. A única mudança que eu enxergo é o timing. Esse que realmente mudou. E para a família, como é que foi esse primeiro baque? Depois todo esse teu tempo, né, de hospitalização, como tu disse, no início não tinha essa expectativa, né, de retomar. Como é que foram esses dias? Legal. Foram meses, né? Meses. Verdade, mas os primeiros dias eu acho que eles foram os de maiores dúvidas e não necessariamente os mais desafiadores, né? Porque logo que acontece, tem o primeiro impacto da tristeza de receber a situação, mas logo também tem tu fica amparado na dúvida de uma esperança, né?
Então, acho que os dias mais difíceis foram ao longo do caminho. Mas eu lembro direitinho, o Lucas, meu irmão, estava recém fazendo 18 anos, foi pegar a carteira, né? Foi no dia que o pai teve AVC, ele estava indo pegar a carteira de carro dele. Eu já tinha, na época, 20 anos, eu tinha feito a recém. Então, eu já trabalhava na empresa familiar, mas eu acho que cada membro da família, eu, a minha mãe e o Lucas, recebeu de uma forma essa situação e se amparou em algum caminho para confortar a falta que o Rafael fazia, né? Então, esses dias eles foram bem intensos, assim, eu lembro que os primeiros 4 meses, assim, onde ele estava bem debilitado, a gente ia todo dia no hospital e existia uma grande estrutura de revezamento de pessoas para ficar com ele, então ele sempre tinha gente, mas eu fiz um papel muito de ir para a empresa, trabalhar e ver como estavam as coisas. Existe um ponto que se via, pô, legal, o Diego já estava na empresa, já trabalhava na empresa, mas eu realmente foquei muito mais e também aquilo tornou para mim a minha válvula de escape para minha dor, de certa forma. Então, quando eu não estava na empresa, eu estava no hospital. Quando eu estava no hospital, eu estava na empresa. Então, eu me ocupava muito, né? Eu não ficava muito tempo ocioso e eu acho que eu usei isso como um gatilho para não ficar triste ou ficar sem esperança, né? E as coisas foram evoluindo, tanto na parte dos negócios quanto na parte da evolução de saúde dele. E a gente teve uma mudança significativa na nossa vida, mas eu acho que poderia ter sido muito pior se a gente não tivesse também uma segurança nos negócios para trazer a segurança que hoje o Rafael tem de viver a vida com a qualidade que ele vive, né? Porque são poucas as pessoas que têm uma história como a dele que conseguem ter uma qualidade de vida como a que ele tem hoje, né? E nessa questão da empresa, Rafael, quando tu acordou, assim, tu estava consciente, você totalmente consciente de tudo que tinha acontecido, tu entendeu, o que tu pensou na hora, como é que foi esse teu primeiro choque, assim, de realidade? Eu fui muito privilegiado por não ter nenhuma sequela neurológica e também fiquei muito tranquilo porque tanto o Diego quanto o Lucas estavam seguindo a operação. O que aconteceu, isso já superado, foi logo que eu saí do hospital, eu quis retomar a empresa. Então, mais ou menos, é que nem tirar o pirulito de uma criança. Porque estava o Diego e o Lucas na operação. Eu cheguei, tá, muito obrigado, agora você sai de cena que eu vou continuar. E eu percebi que isso não era mais possível. Tanto que a gente superou isso. E hoje eles sucederam, estou mais em nível de conselho, eles tocam a operação. Mas ainda participa, vai para a empresa, participa, tá no dia a dia. Todo dia, né? Não, sim, acho que isso nunca vai deixar de acontecer. E eu acho também que isso é um papel muito legal, assim, de quando tu faz uma sucessão, é ter a figura dos fundadores e da geração antecedente de forma mais presente, né? A gente vê vários exemplos de empresas familiares, nas mais bem-sucedidas, onde talvez o fundador ele tem um papel mais institucional, mas muitas vezes esse papel institucional não vem aparecer no dia a dia. E eu acho que é muito legal quando tu tem uma sucessão bem feita, mas tu tem o papel da figura do fundador no dia a dia. Então, é muito legal, assim, até tem o meu avô Carlos, que fez muito parte desse processo quando o Rafa não estava, ele fez uma figura muito importante de segurança da empresa como um todo, porque eu tinha 21 anos, né? Então, o vô, sem dúvida, foi um pilar importante nesse caminho. E é legal quando às vezes ele aparece assim e te traz uma solução. Eu lembro que a gente tem uma parte da expedição que a gente guardava em sacolinha alguns produtos e ele disse, cara,
que vocês guardam em sacolinha isso aqui se você tem caixa de papelão desse mesmo tamanho que sobra muitas vezes? Pô, é verdade, né? Uma coisa tão óbvia. Então a gente padronizou as caixinhas de papelão numa coisa super simples que às vezes a gente perde o tato das coisas, sabe? Então esse papel da primeira geração é muito legal. Então é muito legal quando o pai vai lá também e na época que a gente vendia, as lâmpadas ainda não era de LED, queimava uma lâmpada que outra todos os dias, porque tinham mais de 2.000 lâmpadas no nosso showroom, né? E queimava, não tinha como ficar controlando todos os dias. Então ele tinha a capacidade de ver todas as lâmpadas queimadas todos os dias, né? Então isso são curiosidades assim que acontecem quando a primeira geração volta no negócio sem a obrigação de estar lá no dia a dia. E em relação a o Rafael comentou em algum momento de uma conversa nossa que foi muito abrupta a entrada, né? Vocês tiveram que do dia para a noite assumir toda uma operação, toda a empresa, por mais que tu já estivesse lá. O Rafael comentou, não sabiam senhas, né, de algumas coisas, ou fornecedor, ou compras. Então, tudo também era um caminho novo para ti, para o teu irmão, e talvez sem a principal referência totalmente no dia a dia. Como é que foi para vocês esse, digamos, é um início, né? Eu lembro que a gente tinha que tomar algumas decisões que a gente não estava preparado, mas também a gente não podia esperar estar preparado para tomar aquela decisão, né? Então, a gente tomou algumas decisões erradas, outras certas. Que bom que a gente teve mais decisões certas do que erradas, né? Mas o ponto disso é tu tem que amadurecer muito rápido e não necessariamente as decisões vão ser sempre as corretas, né? Mas também, se tu puder falar um pouco de quais decisões tu acha que a gente tomou equivocado, ou o que tu faria diferente, talvez a gente consiga também enxergar isso, né? Eu não consigo visualizar decisões erradas, até porque eu sempre comento que hoje a loja está mais bem administrada do que quando eu fazia. Mas em relação a isso que tu comentou das senhas, um fato que eu me recordo é quando um associado nosso, o Dr. Sherson, esteve lá no hospital com o pai dele. E foi bem em abril. Aí ele me visitando. Eu disse, meu, como é que está o imposto de renda? Disse, não, tá tudo certinho, não te preocupa. Mas como certinho? Se eu não fiz nada ainda. Não, mas não te preocupa. Meu, senta aí, vamos repassar o imposto de renda. Então, coisa desse tipo que a gente teve que adequando. Mas é incrível, porque junto com a recuperação do Rafael, à medida que ele foi recuperando, de certa forma, a voz, e ele tem um capítulo importante que, quando ele voltou a se comunicar pela voz, parece que todos os problemas tinham sido resolvidos, sabe? Em termos de independência dele. E aí foi onde ele começou a chamar o contador no hospital, e chamava o gerente, chamava as pessoas, e ele estava tão preocupado com a saúde dele estar a par do que estava acontecendo, né? Então até teve um episódio que eu pluguei o meu telefone na TV do quarto do hospital e abri as câmeras da empresa, né? Então é engraçado, mas isso acontecia, né? Porque ele conseguia se comunicar e ele falava e as pessoas anotavam. E assim eu também aprendi uma formação de custo, né? De um produto específico que a gente trabalha, que é a linha de cabos especiais. Eu não sabia formar o custo daquele produto, os outros produtos todos eu sabia. Aquele em particular eu não sabia, aprendi no hospital também. Então sempre teve junto, assim, a preocupação com os negócios junto com a saúde dele. Maurício, que história, né? Fantástica. De superação, né, da pessoa que passa pela situação, da família, é toda uma... se reinventar. Então, tem um planejamento médio, longo prazo, e aí, de repente, tudo tem que ser reinventado. Com certeza, a história do Rafa e da família é uma história incrível. E a maneira como ele vive hoje me chama muita atenção, né? Dentro desse processo, na empresa, principalmente, ver que ele ainda tem a conexão com os meninos, né? Homens hoje, né? São aí dois caras fantásticos.
E eu conheci a família através do Lucas, num primeiro momento, que eu era instrutor de treinamento da Dale Carnegie na época, foi 2019. O Lucas, ele tinha perdido algumas sessões de treinamento que ele fez em Porto Alegre, então ele veio recuperar essas sessões em Canoas, e eu conheci o Rafa no dia da certificação do Lucas, e me chamou muita atenção a disposição dele dentro do processo. Inclusive, um dado momento a gente abre para pessoas fazerem comentários ou fazerem perguntas, e adivinha quem pediu a palavra. E me admirou muito, assim, ver a própria dificuldade que ele tem na fala, dele ter ali a coragem de falar em público para todo mundo. Isso me chamou muita atenção. Então, é algo que me marcou muito, e a partir dali a gente começou a criar um convívio. O Lucas depois ele foi participar como monitor do treinamento durante um tempo. Aí conheci o Diego, fizemos algumas reuniões voltadas para a empresa, né? Eu fiz um trabalho de mentoria com eles lá atrás. Foi lá no Ponta da Figueira, né? Isso era legal porque a gente tinha as reuniões e a gente queria ter as reuniões fora da empresa, porque se a gente ficasse dentro da empresa, sei lá, vinha, as pessoas intervinham. A gente tem uma cultura muito horizontal de, se tá numa reunião, as pessoas podem interromper se for importante, só que daí tudo é importante, né? Então eu disse, não, vamos fazer isso, e vamos fazer isso fora da empresa para nós ter um momento mais íntimo. E é verdade, o tempo voa, nem lembrava disso. Foi bem legal essa época. Eu lembro do caminho da ida e da volta, da própria reunião como um todo. Isso. Tivemos depois uma confraternização lá, se eu não me engano. Isso. Um churrasco com os empresários lá. Verdade. Foi muito legal. E aí eu comecei uma aproximação natural, assim, da família, né? E eu acredito que todos nós temos uma missão, um propósito de vida. E o Rafa tem uma missão incrível, é um veículo de transformação absurdo. Aí com o tempo, o Diego depois fez o processo lá com a gente também, a gente continuou no convívio, na relação, foram jantares incríveis, foram lugares muito bacanas. E aí em 2021, se eu não me engano, ou 2022, acho que foi início de 2022, se eu não me engano, agora eu não me lembro, foi 2021 ou 2022, a pandemia dá um break na cabeça da gente. Eu fui chamado por uma grande empresa de Porto Alegre para fazer uma imersão de 8 horas com eles. Uma empresa de franquia para recuperação de questões de imposto de renda, uma empresa bem considerada lá de Porto Alegre. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia nessas 8 horas fazer, porque eles queriam que fosse realizado algo de muito impacto, né? Eram os franqueadores da franqueada, e iriam passar essas 8 horas com a gente. Eram umas 100 pessoas, se eu não me engano, que tinham lá dentro, e todos contadores, advogados, todos empresários por serem franqueadores. E eu fiquei pensando, como é que eu posso causar um grande impacto neles, né, para fazer eles pensarem na vida deles, fazer eles olharem para o negócio deles como um negócio próprio, não ficar culpando a franqueada das questões que não dão certo. E aí foi quando eu tive a ideia de chamar o Rafael para uma palestra. E aí, num primeiro momento, a gente sentou e conversou, e eu queria saber de você, Rafa, como é que foi a tua percepção nesse momento, quando eu te convidei para a palestra? Na verdade, foi algo assim inesperado. Combinamos de fazer a palestra, levamos os meninos. Também, apesar de ter causado um grande impacto, foi uma primeira palestra muito emocionante, na qual nós mesmos nos emocionamos. Eu acho que isso até aumentou o impacto. Com certeza. Porque eu lembro de uma menina lá, ela chorava compulsivamente, depois de ter escutado. Foi aí que nós, conversando, entendemos que isso poderia ser levado mais adiante, né? Porque essa história, apesar de ser uma história triste, tem que ser tirado de algo de positivo. Porque hoje o empresário, vamos comparar ele até cantando, quando ele vai para casa, ele desliga a luz. Foi o que aconteceu comigo. E no outro dia,
que esse empresário deixou de backup. Então, como eu falo sempre, é qual nós ter um hardware sem backup. Então, hoje, a grande maioria das pessoas concentra em si próprio as informações. Eu que sou o dono do negócio, não passo nada para ninguém, talvez até por uma cultura antiga de não comunicar. Então eu que sei o processo, eu que sei a senha do banco, eu que sei quanto que faturo. Na verdade, isso só vem a prejudicar quando o fato inesperado surge. Foi com esse objetivo que eu e o Maurício pensamos em montar uma palestra impactacional para que essas pessoas criem algo que facilite o trabalho de outras pessoas na falta das mesmas. É um processo dentro do que a gente apresenta, onde realmente as pessoas vão para um nível de impacto muito alto e de reflexão, onde elas passam a olhar para a própria vida e exatamente, e se acontecer algo comigo, né? Tanto que o título da palestra em si é o que você está fazendo com o que a vida faz contigo. Porque eu acredito que nós somos a história que nós contamos a nossa história, né? Eu tenho também uma história de infância e adolescência que poderia ser dito bem traumática, e eu fiz diferente, eu fiz dessa história a minha história, e é graças a essa história da minha vida que eu me tornei a pessoa que eu me tornei. E eu vejo muito isso no Rafa, porque às vezes eu acordo de manhã e talvez não tenha tido um dia anterior muito legal, talvez eu sei que eu vou ter um dia mais difícil aquele dia por algumas questões, e normalmente o que a gente faz? A gente se lamenta, a gente se vitimiza, a gente reclama, e aí eu venho o Rafael na minha cabeça, que é um cara que poderia ter desistido de tudo, e pelo contrário, né, ele resolveu enfrentar, que eu acho que vem muito também aí do Rafael esportista, do Rafael que gosta do desafio, o Rafael que gosta da aventura, e ele fez isso virar uma aventura, né? Porque eu acredito que ele sabe o quanto é doloroso a fisioterapia, o quanto é doloroso a fonoaudiologia, porque para nós que estamos aqui, deve ser fácil para ele fazer. Mas ele pode até falar um pouquinho como é que é para você, Rafa, todo esse processo de físio e fono na tua vida. No começo é algo natural, mas depois que torna uma rotina, passa a ser uma obrigação. Então, por exemplo, vamos comparar a academia. Hoje está muito alta, vamos para a academia. Então todo mundo vai para lá fazer saúde. Eu tenho que ir para a fisioterapia, não assim por uma livre espontânea vontade, mas por uma obrigação. Eu não posso ficar sem aquela atividade. Então a fonoaudiologia, fazer todos os dias, mas imagina, depois de 1 ano, 2 anos, fazer a mesma coisa todos os dias. Então tem que ter um objetivo, algo a se colher. É uma coisa séria. Colher, a plantio, ele é facultativo, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, a gente só vai colher aquilo que nós mesmos fizemos, em todos os sentidos. Eu lembro que quando eu conversei com o Rafa, ele já tinha essa dificuldade de dicção, hoje está bem melhor da época que eu conheci ele, e eu fiquei pensando, como assim ele vai conseguir dar uma palestra? E ele se determinou, e ele vai, e ele arrebenta no que ele faz, é muito bacana a maneira como ele conduz a
a palestra contando parte da história da vida dele, e depois a gente tem, quando os meninos têm agenda, o Lucas e o Diego, eles também participam contando o lado deles dentro da palestra, e aí a gente abre para perguntas e respostas para vários, porque assim, a nossa palestra, ela atende vários nichos, ela pode atender desde um chão de fábrica até o grupo de presidente de sociedade de uma empresa, porque a gente otimiza ela e customiza de acordo com o ambiente que a gente vai trabalhar. E uma das coisas que a gente trabalha bastante no processo da palestra é a questão do autorresponsabilidade, sabe? E essa questão de resiliência e superação, aonde o Rafael ele poderia dizer, não quero ir na fisioterapia hoje, né, Rafa? Não quero hoje, não tô afim de fazer fono. Só que ele sabe que se ele fizer isso, ele vai perder. É a mesma coisa que a gente começar uma academia, fazer um bom tempo de academia e de repente parar de fazer de academia. A gente vai acabar perdendo massa muscular. E o impacto que a gente causa na palestra é muito legal, porque nessa primeira palestra, inclusive, que a gente fez, era gente muito cética, sabe? Gente muito Racional, catedrática, pessoas muito formal. Bem padrão formal, assim, né? E foi legal isso. Bem duras, tá? E teve gente no final que veio abraçar a gente, e foi muito legal ter o comentário de um senhor, ele falou, eu vou sair daqui e vou ligar para o meu terapeuta. Foi muito legal isso daí. E assim, as pessoas abraçaram a gente chorando, sabe? Foi muito legal. E aí, com esse primeiro piloto, a gente sentou, conversou, começou assim, padronizar mais ela, só que é exatamente isso. Cada palestra que a gente dá é uma diferente da outra, não tem uma coisa padrão. E a mensagem é essa de resiliência, como tu disse, autorresponsabilidade. Isso que o Rafael traz, que acho que uma palavra que sintetiza bem é a disciplina, né? Então, hoje as pessoas querem colher sem antes plantar, sem antes ter a disciplina. Tem uma frase que eu sou apaixonada, que é disciplina traz sorte. Então, as pessoas às vezes querem aquele resultado, já querem ser CEO da empresa, já querem estar no topo da hierarquia, sem passar por todo o processo, sem ter a disciplina, sem o estudo, sem o esforço. E eu acho que isso é muito do momento, tanto das gerações, mas esse momento muito dinâmico, né, que a gente está passando. Mas quero lembrar vocês que o Pod Six, ele está disponível no canal da Six, no Spotify, no YouTube, e que nesse segundo episódio, estamos recebendo o Rafael Silveira, o filho, o Diego, e o Maurício, que é o parceiro nas palestras junto com o Rafael e os filhos, Diego e Lucas. E nosso podcast, ele tem a apresentação do Sicredi e as empresas STV, Segurança, São Pietro Hospitais e Clínicas, Modular Cargas, Cicobi Três Fronteiras, Panceira Seguros, Fulbra e BRDE são as patrocinadoras Diamante. A Gutierrez Combustível, Óticas Vênus, Vieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Cris Bertoncello, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Parque Shopping Canoas são patrocinadoras Ouro. Voltando aqui com o nosso super convidado, me chamou muita atenção no teu livro aqui, essa tua paixão por esporte de aventura. Tu chegou a ir para o Alasca de moto? Como é que foi isso? Conta um pouquinho mais dessa tua paixão por esse mundo. Eu sempre gostei muito de esportes, nunca fui um exímio esportista, justo por fazer várias modalidades. Então eu tinha hábito de corrida, corria 5 km ao dia e comecei um projeto de fazer uma viagem até o Alasca. Foi interrompido por AVC. Como eu não tinha tempo de ficar muito afastado das minhas atividades, eu, por exemplo, fiz assim, eu viajei ao Chile, então fiquei uma semana, deixei a moto lá e voltei para o Brasil. 6 meses depois voltei ao Chile e fui até a Bolívia
onde eu voltei para o Brasil e tive o AVC. O esporte ele é uma coisa que nos traz bastante satisfação. Ele, por um lado, ele também nos mantém com a disciplina, porque se quer ter algum resultado, somente tendo disciplina. Então isso a gente teve muito no esporte e nós carregamos até hoje a situação. E os filhos puxaram esse espírito aventureiro do pai? Como é que é? Então, eles são bastante envolvidos com o esporte. O Diego, acho que dos 5 aos 14, né, praticou motocross. E agora eles voltaram mais para o jet ski. E estes últimos anos estão mais de maneira recreativa. Mas sempre tem alguma coisa envolvida com o motor no meio. Desde pequenininho a gente sempre nasceu assim, acho que nesse convívio, sempre teve envolvimento com esporte de motor e função. Então, eu lembro que a gente não tinha videogame, daí para ganhar o videogame tinha que esperar o dia dos pais, ou o dia das crianças, no caso, né? Mas para ter uma motinha, um brinquedo em casa, daí era a qualquer momento. Tem uma história bem engraçada que a gente estava se mudando para um apartamento novo e a grana estava limitada. Aí tinha que fazer a cozinha nova da Todeskine. Daí tem um orçamento, aquela coisa de se mudar e um apartamento novo, né? E o pai e a mãe super felizes pelo novo apartamento. Na época eu tava competindo de motocross e tinha uma oportunidade de comprar uma segunda moto, uma moto de treino e uma moto de corrida, né? E aí eu agradeço ao meu pai pela sábia decisão de ter comprado a segunda moto e a gente ficou sem cozinha em casa. Minha mãe que até hoje dá risada dessa história, mas sempre teve essa oportunidade, assim. Eu acho que também isso fez muito parte do nosso crescimento, sabe? A gente sempre aprendeu através do esporte, através das competições, a perder. As pessoas não estão acostumadas a perder, né? As pessoas estão acostumadas a se frustrar quando tem alguma perda ou quando tem os desafios. Eu acho que isso também me trouxe muita base quando o Rafa teve o AVC, quando o pai teve o AVC, né? Porque a gente, acho que eu e o Lucas sempre conseguimos tirar o que tem de bom, ou se não tiver nada de bom, qual é a melhor saída para aquela situação. Isso também faz com que o problema não fique maior. Então, acho que isso veio muito também da nossa criação, assim, e o pai sempre teve uma criação muito voltada para nossa independência, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu estudava de manhã e tinha que trabalhar de tarde, né? Isso na época do colégio. Porque eu nunca gostei muito de estudar, então o nosso combinado era, se eu for trabalhar, tá tudo bem, né? Então eu ia trabalhar. Aí eu estudava de manhã, almoçava meio-dia, saía 12h30 da aula e começava 1h15 na empresa. Só que para eu estar 1h15 na empresa, eu tinha que sair 12h45, então eu tinha literalmente 15 minutos para almoçar e ir para a empresa. Eu saía correndo de casa e chegava tipo 1h20 na empresa, porque eu pegava o trem, e o Rafael saía depois de mim de casa e ainda chegava antes que eu. E não me dava carona. Então, eu ia todos os dias de trem trabalhar, sendo que o Rafael estava em casa e propositalmente não me dava carona. Então, alguns pequenos gestos mostraram que a gente tinha que ir atrás das nossas coisas para conquistar elas, mas que se precisasse, teria um pai, um guardião ali para nos apoiar. Deixava o filho ir de trem, Rafael. O que mais tu aprontou assim para tentar ensinar os filhos a alguns valores, a correr atrás? Tu lembra como é que era do almoço lá em casa? Nós tínhamos, o Diego tinha uns colegas que estavam sempre lá. Então eu dizia para ele, olha, aqui em casa é assim, se os guri querem comer, eles podem escolher. Se eles não querem, não comem, né? Aí os guris diziam, tio, mas como tu é legal, não funciona assim, não quer comer, não vai comer nada. E o prato ele só está vazio quando a gente consegue virar ele de cabeça para baixo. É verdade. Então nós tínhamos essa consciência.
Eu lembro também de uma época que os curis eram pequenos e tem a nossa secretária, a Suzy. Então eles recolhiam o lixo dos banheiros e arrumavam a cama. Eu lembro de chegar para ela e dizer: Suzy, se eu chegar em casa e estiver sentada no sofá e os curis trabalhando, eu vou te dar aumento. É verdade. É verdade, porque eu e o Lucas começava a brigar daí, porque todo mundo. Eu queria arrumar as câmeras e ele não queria. E ele também queria arrumar as câmeras, ninguém queria tirar o lixo. Aí ficou uma briga por causa do lixo e aí resolveu. A gente começou a ficar sem comida, aí a gente voltou a tirar o lixo certinho também. E aí a Suzy também. A Suzy te escutou bem direitinho. Não tirava o lixo. Não tirava o lixo. Vocês trazem essas histórias de família e essa união familiar, esse valor família que também muito se perde, e a gente vê muitas situações que eu acho que também para a tua recuperação, né, Rafael, é fundamental o apoio da família, esse carinho da família, né, esse estar junto. Queria que vocês falassem um pouquinho desse valor família que me parece que é crucial na vida de vocês. Foi muito assim, porque na verdade eu tive AVC, mas a família teve junto. Então, uma boa parte da recuperação, ela faz valer pela união da família. Também quando eu digo família, não é só o núcleo familiar. Pai, mãe, sogro, cunhados, cunhadas. Então, cada um fez um pouquinho para que acontecesse uma melhor. E isso é fundamental. Quando eu falei no início que ao acordar eu me encontrei só mexendo os olhos, foi esta família, essas pessoas que eu tive vontade de lutar, porque, como falei, a esperança era tanta que não cabia a mim desapontá-los. Então, até hoje, eu me julgo dentro de uma normalidade, o apoio da família é fundamental. Inclusive, o zelo é muito grande. Eu recordo uma época, a minha sogra queria comprar um guincho. Comprou, né? Comprou. Que a maioria dos hospitais tem para transportar as pessoas para a cama. Eu lembro de ter ficado uma tarde conversando com ela, dizendo: Nona, o guincho não serve para mim. Ele serve para uma pessoa que não consegue ficar em pé, não consegue se sustentar. Então ele não tem funcionalidade. E se eu usar ele, vai me até a prejudicar, porque todo esforço que é bom fazer, eu não faria. Ela me escutou com calma. No outro dia chegou com um guincho lá em casa. Eu recebi, agradeci, usei aquele dia. Eu lembro que no outro dia da manhã eu botei no caminho da empresa e devolvi para ela. Aí a minha esposa disse: a mãe está lá chorando que tu devolveu. Aí eu disse: bom, está chorando porque quer. Eu avisei para ela não comprar. Então, até hoje lá, nunca foi usado. E essa história do guincho é um tanto quanto simbólica, porque ela traz alguns pontos, assim, né? Ela traz um ponto importante que é de comunicação, mas também de saber ouvir, né? O que é o melhor para o outro, né? Porque também eu percebi algum tipo de julgamento pelo Rafael ter devolvido o guincho ou não ter aceito, mas não era... isso não era um viés de
eu não preciso do guincho, eu não quero guincho. Mas, de fato, ele não ia usar o guincho, entende? Então, quando foi feito isso, se viu ele como o irresponsável por não ter aceito, ou ele como o ingrato. Quando, na verdade, muitas vezes a gente não tá ouvindo a pessoa que precisa da ajuda. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas segundo a nossa perspectiva e não sobre o que ela precisa de ajuda, entendeu? Então, acho que nesses pontos também eu comecei a perceber essas coisas durante o caminho e também eu ficava muito posicionado desse lado. Porque as pessoas, elas querem ajudar, mas elas não sabem se aquela ajuda que elas estão dando, de fato está ajudando ou atrapalhando. Muitas vezes está atrapalhando e elas não aceitam que está atrapalhando. Então, o meu ponto, ele sempre foi muito intermediador disso, por entender e por conseguir compreender como o Rafael opera, como ele funciona, principalmente como é a logística do dia a dia. E acho que isso vale para vários pontos da vida, né? Tanto julgar o outro ou achar qual é o conceito de sucesso ou felicidade, tudo é muito relativo de pessoa para pessoa. E às vezes falta essa empatia de se colocar no lugar do outro, porque é fácil julgar, é fácil achar que é alguma coisa daquela forma do nosso ponto de vista. Bom, a gente está se encaminhando para a parte final. Maurício, eu gostaria que tu fizesse suas considerações finais, falasse assim, um pouco mais, de repente, da palestra, das tuas atividades, e um pouco também dos valores, esses valores que a gente trouxe aqui. Como tu bem disse, né, o Rafael, ele é um veículo que nos traz muito conhecimento, muita inspiração, muitos aprendizados de vida. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. É bacana ver a relação deles como, né, família. E desde a primeira vez que eu tive com eles, que eu tive o primeiro contato com eles, foi uma sensação que é difícil explicar, mas de que é como se fosse parte da minha família. Né? Um carinho muito grande eu tenho pelos meninos, pela Dani, pelo Rafa, e isso foi se construindo nesses anos todos que a gente vem nesse convívio. E olhando o Rafa hoje, vendo que ele está com menos envolvimento dentro das empresas, porque os meninos estão mandando muito bem, eu fiquei pensando, pô, temos que botar esse homem para trabalhar, né? Tá muito novo para se aposentar, né, Rafa? E aí foi que a gente realmente formatou a ideia da palestra e a gente está construindo isso, porque é um mercado muito amplo, esse mercado de palestras. A gente já deu o quê? Umas 5 palestras, Rafa? Né? Sim. Umas 5. Temos uma 6ª agora, que já fomos contratados. Nossa primeira palestra paga, por sinal, porque a gente estava fazendo sempre cortesia para as pessoas, para poder até mostrar e divulgar. E a ideia é exatamente isso, é você ter a oportunidade de tudo que o Rafa aprendeu, dele passar esse aprendizado para as pessoas, de tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi na vida também, que as dificuldades, elas nos tornam mais fortes e resilientes. Eu acredito que ninguém precisa sofrer para crescer, tá? Até porque para mim sofrimento é uma escolha própria, né? A dor, ela faz crescer, mas ninguém precisa também ficar doendo o tempo todo para crescer. A gente aprende com isso. Agora, poder passar essa mensagem para um grupo de 50, 100, 200, 300 pessoas e fazer com que essas pessoas, talvez não todas, mas uma grande maioria, possa olhar para a sua vida e ter essa reflexão do tipo, legal, hoje está tudo do jeito que eu gostaria que estivesse, ou eu ainda tenho coisas para fazer que eu estou protelando, que eu estou procrastinando, que eu não estou fazendo. Então, um bom sentido da nossa palestra é muito esse, de levar as pessoas à ação a partir daquilo que o Rafa trouxe da experiência vivida dele. Porque não adianta, se você não fazer, alguém faz. Né? E nesse momento é muito importante a pessoa ela entender se a empresa dela está de um jeito que ela pode tirar umas férias, e nem tocar um celular, nem pegar um celular. A empresa dele está de um jeito que ele pode, de repente, querer abrir um outro negócio e deixar o negócio anterior rodando como está, saudável. Então é bastante esse sentido. Mas, acima de tudo, levar as pessoas a uma reflexão do que eu estou reclamando, sabe? Porque eu realmente nunca vi o Rafa, nesses poucos anos que eu convivo com ele, eu nunca vi o Rafa reclamar. Ele reclama dos guris, reclama da esposa, de vez em quando, né? Assim, eu nunca vi ele reclamar do estado físico dele, tá? De forma alguma. Isso me chama muita atenção e é uma grande inspiração. E a gente quer que essa inspiração vá para mais pessoas.
E o importante também, Maurício, dizer que quando a gente percebeu a oportunidade e a grandeza que tinha de entrega nesse modelo de um novo negócio, eu trouxe para o Maurício para dizer, cara, é o seguinte, isso aqui tem uma oportunidade de negócio, porque o Maurício fez muito parte do meu crescimento profissional, também na minha capacitação, depois do período do susto. Então eu precisava me estabilizar profissionalmente para tomar decisões com 24, 25 anos, e aí foi... Acho que tu tem uma contribuição interessante nisso, muito obrigado eu. E quando surgiu essa oportunidade, bom, a gente tem 2 caminhos. A gente tem que transformar isso num negócio, mas junto com isso, a gente tem que ter uma sustentabilidade de entrega gratuita para as pessoas que realmente precisam de uma voz e que realmente precisam passar por uma experiência que é estar naquela 1h30, 2 horas de interação, de palestra para a sua vida. E aí também eu vejo que tem um cunho de ajuda a pessoas que têm uma predisposição a algumas coisas delicadas em relação à sua própria vida e também dificuldades aí de enxergar o quão bom é estar vivo, né? Então acho que esses 2 braços, eles têm que andar junto. Não adianta só a gente fazer um trabalho de doação sem remuneração e também não só um trabalho de remuneração sem entregar, né? E para finalizar, eu acho que o modelo ficou muito interessante e foi onde eu disse, pai, e aí é mais pai do que Rafa, pai, abraça isso porque é a tua história, tu é a melhor pessoa para contar isso, faz todo o sentido do case, mas vamos trazer a linha corporativa disso junto, porque tem todo o papel da nossa sucessão e tem uma pessoa que participou de tudo isso que é muito capaz. Então é muito legal quando tu tem o Rafa trazendo a parte da emoção, que é muito tocado, que é muito lembrado, mas o que sustenta isso é a razão de tudo, é a racionalidade e o viés corporativo que o Maurício traz. Então eu tô super empolgado, assim, é um projeto que está se desenvolvendo, mas eu vejo que ele é um projeto muito intenso em racionalidade para o negócio e também um toque de emoção e reflexão sobre a própria vida. Muito bom. Perfeito, Rafael. Então, como havia falado, a palestra em particular, eu acho que ela é muito gratificante, porque ela é uma palestra leve e causa um impacto bastante grande, diferente de algumas palestras motivacionais que a gente vê as pessoas saindo, mas esquecem no outro dia. A nossa, eu acho que deixa uma mensagem e realmente faz as pessoas refletirem. Perfeito. E para finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas, um aprendizado, alguma coisa que toca o coração dos nossos ouvintes hoje. Uma frase que eu gosto muito, inclusive eu a tenho sobre a minha mesa, que é a frase: sofre quem não aceita. Então as coisas acontecem, por muitas vezes a gente fica sofrendo por não aceitar. Então eu digo, tudo se torna mais leve com a aceitação. Perfeito. Tem uma frase que eu peguei do teu livro, que eu gostei muito, que é: todos nós temos 2 opções todos os dias, lamentar ou agir. Eu acho que tu é a prova viva que agir sempre é a melhor opção e, infelizmente, lamentar não. Então, acho que esse é um grande recado que a gente deixa aqui para todo mundo hoje. Agradeço muito a participação de vocês. Rafael, muito obrigada. Diego, Maurício. A entidade tem uma honra muito grande de tê-los aqui hoje. O Pod Six é uma produção da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas e nós agradecemos a audiência de todos vocês. Até mais. Obrigado. Obrigado.